boa noite. Conforme eu combinei com vocês semana passada, eu falei que hoje a gente ia fazer a correção das atividades, né? E aqui estão as respostas, tá? Então vamos lá. Começando aqui a questão 1, pedia para você copiar a tabela de cátions e ânions no seu caderno. Então, essa era só copiar, né? Não tem nenhum segredo aqui. A número 2 falava assim, ó, defina a função inorgânica ácido e quais as suas principais características. Então, eu coloquei aqui, ó, se a sua resposta estiver um pouco diferente da minha, mas estiver falando a mesma coisa, não tem problema, tá certa do mesmo jeito, tá? Então, coloquei aqui que ácido, segundo Arrhenius, né, são substâncias moleculares que, ao entrar em contato com a água, né, elas se ionizam, elas se separam, originando aí, né, uma marca registrada dos ácidos, originando um cátion, que é o hidrogênio, o H+. Eu até falei no outro slide, no outro vídeo, que a marca registrada de um ácido é quando você bate o olho na molécula e você vê que começa com H, com hidrogênio. Tranquilo? Então, coloquei isso aqui, coloquei que os ácidos, eles são formados por um cátion e um ânion, nessa ordem. O primeiro é sempre o cátion, e o cátion é sempre o hidrogênio, e o ânion vai ser sempre um ametal. Né? Lembra da tabela periódica dos ametais? Então, o ácido é a união do hidrogênio com o ametal. E aqui eu coloquei o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo, o iodo, o sulfeto, né, o enxofre, o carbono e o fósforo. Ok? Então, todos esses elementos aqui, quando eles se unem ao hidrogênio, eles formam ácidos. As principais características dos ácidos, tem até no primeiro slide que eu passei para vocês há 15 dias atrás, é o quê? Primeiro, que possuem sabor azedo, mas nem todos os ácidos dá para você experimentar para ver se ele é azedo, né? Se você pegar um ácido sulfúrico, por exemplo, e colocar na boca, você vai ficar sem a língua, né? Sem os dentes, sem o céu da boca, você vai ter uma queimadura muito grave. Então, não é para todos os ácidos que dá para você experimentar para ver se é azedo. Alguns a gente tem como fazer isso. Por exemplo, aí o ácido acético do vinagre, o ácido cítrico do limão e de outras frutas cítricas, né? Então, uma característica é essa. Se eles são azedos, né, são ácidos, a gente pode determinar também, a gente pode concluir que eles possuem um número de pH baixo, abaixo de 7, né? Outro ponto importante, desidratam matéria orgânica, carnes, por exemplo. Deixam incolor a solução indicadora de fenolftaleína. Então, a fenolftaleína é apenas um dos indicadores ácidos base, tá? Quando eu tenho uma solução que tem fenolftaleína, se eu adiciono um ácido nessa solução, sabe o que vai acontecer? Nada, não acontece nada. Por quê? Porque a fenolftaleína ela fica rosa na presença de bases, que é assunto da nossa aula da semana que vem. Ok? Da mesma forma, se eu tenho uma solução com fenolftaleína que já está rosa, ou seja, já está básica, alcalina, e eu adiciono um ácido, ela vai descolorir na hora. Ela vai ficar incolor. Outro ponto importante é que ácidos neutralizam bases, né? Formando sal e água. Ok? A gente vai ver isso também nas aulas que a gente tem pela frente aí nesses próximos dias. Continuando aqui, a questão 3 pedia para a gente definir o que são hidrácidos, o que são oxiácidos e pedia para dar 3 exemplos de cada, né, pessoal? Então, o que eu coloquei aqui? Ó? Vamos ver se vocês colocaram igual eu. Então, os hidrácidos
são ácidos que não possuem oxigênio. Eu até sublinhei aqui para vocês. Então, não tem O, não tem oxigênio. Então, se não tem oxigênio, são hidrácidos, ok? E aqui tem 3 exemplos: ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido cianídrico, né? Todos terminam com hídrico, porque hídrico é uma característica dos hidrácidos, né? Os oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio em sua estrutura molecular, né? E tem algumas diferenças na nomenclatura que a gente vai ver nas próximas questões aqui. Então, exemplos aqui de oxiácidos é o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, né? Todos eles terminam com O. Então, são oxiácidos, ok? Então, vamos para a próxima aqui, número 4. Número 4 perguntava como que é realizada a nomenclatura para os hidrácidos. Então, todos os ácidos que não têm oxigênio na fórmula, eles vão terminar com hídrico, tá? Então, vai ser aqui ácido, o radical do elemento, né? Mais a terminação hídrico. Muito simples. Vamos ver aqui no exemplo. Então, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido cianídrico, ácido bromídrico, tá? Por que eu coloquei, pessoal, essa tabelinha aqui em cima? Olha só. Sufixo do ácido, hídrico. Todos aqui terminaram com hídrico, né? Quando eu olho lá na tabelinha de cátions e ânions, né? Esses elementos aqui, ó, cloro, o flúor, né? O cianeto, o bromo, eles eram ânions com terminação eto. Então, se você pegar a sua tabelinha de cátions e ânions, que eu dei para vocês, coloquei para vocês aí na atividade da semana retrasada, né? Sobre funções inorgânicas, sobre ácidos, vocês vão ver que o cloro lá na tabelinha é o cloreto. Então, termina com eto. O flúor é o fluoreto. O cianeto, né? O cianeto mesmo. E o bromo é o íon brometo, ok? Então, essa tabelinha ela tá aqui por esse motivo, tá? Quando eu tenho aqui o hidrogênio e o ânion, né? Ou seja, formando um ácido, porque eu tenho o cátion hidrogênio e o ânion aqui, né? No caso aqui o cloro, eu vou formar um ácido. Então, ele deixa de ser um ânion, o íon cloreto deixa de ser um ânion e passa a ser um ácido. Então, o íon cloreto, eto, passa a ser o ácido clorídrico, tá bom? Então, bem simples, né? Os hidrácidos são os mais simples da gente dar um nome para eles, tá? Então, vamos aqui para o próximo. Então, número 5. Como é realizada a nomenclatura para os oxiácidos? Exemplifique. Então, para os oxiácidos, a gente tem essas terminações aqui, ico e oso. O ico são para os ânions, né, maiores, e o oso para os ânions menores. Exemplo, o SO3 é menor do que o SO4, né? O 4 é maior do que 3. Então, o que é o menor, ele terminou com oso. Tá? Então, o menor, o que tem menos, você pode associar, chamar ele de pobroso, né? É pobre, pobroso, tem menos. O que tem mais é o rico. Então, termina com ico, ok? Então, aqui ó, a gente tem aqui do hídrico, que a gente já viu na questão anterior, e esses dois últimos é o que interessa para a gente agora. Então, se eu tenho um ânion que termina com ato, por exemplo, sulfato, quando ele virar um ácido, o sulfato, ele vai ser o ácido sulfúrico, né? Então, sulfato passa a ser ácido sulfúrico,
ok? Agora aqui se eu tenho o ânion, né? Sulfito na tabela de cátions e ânions, quando ele se unir ao hidrogênio formando um ácido, ele vai ser o ácido sulfuroso, tá? Então aqui, ó, por isso que aqui, ó, H2SO3 é o ácido sulfuroso e o H2SO4, que é o maior, é o ácido sulfúrico, tá bom? Então, a gente vai ver, né, depois, por que aqui, ó, por exemplo, por que tem esse 2 aqui, por que tem esse outro 2 aqui, né? A gente vai ver isso aí, como que acontece essa união entre o cátion e o ânion, formando um ácido. Tranquilo? Então, vamos agora, né, para o terror, né? Todo mundo foi professor, eu mandei a atividade, mas a 6 eu não sei se está certa, né? Então, vamos ver essas 6 aí, que foi a 100% que quase todo mundo teve dúvida. Então, vamos lá. Letra a gente tinha aqui o hidrogênio junto com o íon sulfato, né? Então, o íon sulfato, ato, tá vendo? Quando ele vira ácido, ele tem a terminação ico. Então, ele é o ácido fosfórico. Terminou com ico. Esse aqui é o ácido sulfuroso, né? Era o íon sulfito na tabelinha de cátions e ânions, SO3, 2 menos em cima, né? Então, o ácido sulfuroso. A letra C e a letra D ficaram repetidas, né? Eu não vi, né? Eu queria colocar um HNO2, que era o ácido nitroso, e o HNO3, que é o ácido nítrico, para vocês verem a diferença, mas eu acabei deixando 3 nos dois aqui. Então, a letra C e letra D, ambas são ácido nítrico, tá? Que eram o íon nitrato, né? Então, ato, quando vira ácido, fica ico, ó, ato, ico, tá? A letra E, né, o íon sulfato, que quando vira ácido, virou ácido sulfúrico, né? E aqui, um hidrácido, né, que é muito simples, é só bater o olho e dar o nome, que é o ácido fluorídrico, tá? Essa questão da nomenclatura, pessoal, a gente vai bater ainda muito nessa tecla, porque é muito importante, viu? Vocês têm que ter isso aqui na ponta da língua, porque é interessante saber isso aqui. Vai valer a pena para vocês, tá? Então, a gente viu agora como que é, né? Depois a gente vai dar prosseguimento aí em bases, sais e óxidos nas próximas aulas. E aí a gente vai fazer uma revisãozona sobre nomenclatura, tá? E aí vai entrar ácidos. Então é isso aí, né? Essa correção aí que eu prometi para vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima correção.